Uma hora dessas ele volta. Então, a gente vai mudar o tema aqui do programa, passando agora para o Corinthians, o líder do campeonato brasileiro. Fala, Flávio. Eu falei, não diga só. Tem que falar do Corinthians, como vai Achei que falar? eu quis, pastor, ele não falou do Corinthians, aí ele tem que falar agora até o fim. O Corinthians é como se fosse os Estados Unidos. Não aconteceu nada no Corinthians. Olha, Mas a é gente fácil. não consegue. Nos Estados Unidos, Pascoal, se não acontece nada nos Estados Unidos, o repórter internacional não vai fazer uma matéria? Vai fazer uma matéria. Com o Corinthians é a mesma coisa, Flávio Gomes. Vamos lá. Pela importância que A tem o gente Corinthians, fala, tem que a gente falar. fala. A gente Independente fala. de não ter acontecido nada. Daí, ó, Corinthians, já sabemos que não aconteceu Flamengo, nada. Palmeiras, Antes, então, Vasco, São Paulo. tem mais um WhatsApp. Por favor, o WhatsApp, Grêmio, por Inter. gentileza, o WhatsApp. Cruzeiro Atlético. Fala aí, galera do Fox Sports Rádio, boa tarde. Quem tá falando é o Emerson de Pradópolis, São Paulo. Uma pergunta, na verdade, uma dúvida que eu tenho. Essa negociação do Pablo com o Corinthians foi sacramentada? O Guilherme Arana foi envolvido nessa negociação de fato? E se foi envolvido, ele vai embora agora nessa janela de transferências ou vai somente após o término do Brasileirão? Aê! E mostrou o senhor. Põe aqui o rapaz aqui, o pensador ali. Eu estou aqui porque é tema que me tira o sono, inclusive. Se o Guilherme Arana, se vai pro Bordeaux, se o Pablo, se não sei o quê. Eu passo, às vezes, a noite refletindo sobre o assunto. Só para dizer o seguinte, você tem informação, mano, a respeito disso aí? Pascoal, a primeira informação aí... Deixa ele, você não se abala com essas coisas. Não, pelo Você contrário. não pode se abalar, você sabe Com disso. relação aí à venda do Arana, a diretoria do Corinthians está fazendo o jogo duro para não liberar o jogador nessa janela do meio do ano. A expectativa do Corinthians é terminar o Campeonato Brasileiro com o time completo e aí sim negociar qualquer tipo de jogador. Foi Inclusive dito o Arana ontem, anteontem, antes do Antônio. O Bordeaux hoje não é o principal time que concorre aí na compra pelo Pablo não, pelo Guilherme Arana. Hoje existe o mercado russo que está muito interessado no futebol do Guilherme Arana e o Bordeaux, apesar do Roberto dar uma prioridade Quem é Roberto? o Roberto Andrade. O principal é o Roberto Marinho. Andrade. Morreu, hoje é o Roberto de Andrade. O Tá segundo bom. mais importante do Brasil hoje é o Roberto de Andrade. Terceiro é o Roberto Carlos. Sim, o terceiro é o Roberto Carlos, que mora aqui, é vizinho nosso, na URGS. Na URGS. Então o negócio é o seguinte, ele queria... Sim, você tá perdido no Rio, hein? Nada, Rio de Janeiro é tudo Tá próximo. perdido Tudo no aqui é Rio. próximo. 40 Então, o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, ele queria dar uma preferência pro Bordeaux para fazer esse casadinho entre Pablo e Guilherme Arana. Só que tá na cara que o Bordeaux não vai querer depositar a grana que o Corinthians está pedindo no jogador. Eu não vou... Mas a produção pediu para eu perguntar pra você como é que é o casadinho. Eu não vou falar não, isso. melhor não. Eu não vou te perguntar isso, Não. que isso vai acabar mal. Olha a hora. Mas com relação ao Pablo, Pascoal, nos próximos dias haverá uma definição. Por Quinta-feira. mais Eu li do Pablo é que o Pablo não. pediu Negativo. uma grana, o Corinthians ofereceu uma permuta, porque o Corinthians não tem dinheiro para Negativo. pagar. Então o Corinthians ofereceu o quê? É normal numa permuta, sei transação. lá, Eu posso, só vou Placa no elucidar. estádio. O Fagner tá dando entrevista agora lá no Corinthians. Vamos lá. Depois da entrevista do Fagner, eu tive um contato hoje com uma pessoa influente, nesse caso do Pablo, e eu vou passar para vocês. Espaço na camisa. Mas o Fred teve no Fluminense. O Fred calma. A Portuguesa, se quiser oferecer alguma coisa pro jogador, Ô, oferece o Pablo, quê? a esposa do Ah, Pablo ele tá falando, por favor, o Fagner. O fundo do Fagner hoje não dá pra segurar. Óbvio que em casa a gente sempre espera a vitória, né? Mas vindo da sequência que a gente vinha, um empate em casa eu não vejo como tropeço da maneira que foi. E para você é natural, assim, existir essa onda de otimismo da parte daqueles que esperam, que vocês percam alguns pontos? Tá todo mundo agora acreditando que talvez essa vantagem diminua mais, enfim, isso é normal para você? É normal, todo mundo vai querer que o Corinthians perca, é normal. A gente sabe que por tudo aquilo que a gente começou a fazer, todo mundo quer que o Corinthians perca e a gente tem que manter a nossa concentração, nosso nível de atuação, os pés no chão, né? A gente sabe que há margem de melhora, né, da equipe, a gente sabe o que a gente pode fazer, aonde a gente pode chegar, né? Então eu vejo um grupo maduro, então a gente fica tranquilo e ao mesmo tempo já pensando no próximo jogo onde a gente possa repetir padrão, repetir desempenho para que a gente possa ganhar. O Fagner, aqui, até em cima disso, esse jogo contra o Avaí amanhã, ele se torna um jogo-chave para o time não perder a sequência que vinha tendo no Campeonato Brasileiro? Eu vejo como mais um jogo onde a gente tem totais condições de buscar uma vitória, mas respeitando a equipe do Avaí, né? A gente tem que ir lá hoje no treinamento montar nossa estratégia, né? Todo mundo procurar fazer o seu melhor individualmente para que o coletivo sobressaia mais uma vez, né? Para que a gente consiga fazer um grande jogo, né? Eu não vejo como o jogo-chave, mas eu vejo como mais um jogo importante onde a gente precisa fazer os 3 pontos.
O jogador está sempre em evolução, né? Você certamente evoluiu do começo da sua carreira até o ponto que você está hoje. Treinador, você consegue ver uma evolução no Fábio Carille nesse espaço de tempo em que ele ocupa o cargo de treinador do Corinthians? Sem dúvida. Eu acho que o ser humano, a cada dia que passa, ele tende a evoluir, a crescer, né? Dia a dia, jogo a jogo. Tenho certeza que as experiências novas que vão acontecendo faz com que ele cresça, né? Nós que convivemos com ele no dia a dia, a gente torce para esse crescimento também, porque a gente sabe que as informações que ele passa, aquilo que ele projeta para jogos, tem acontecido e a gente tem comprado a ideia daquilo que ele vem passando para nós, né? Então a gente fica feliz com todo esse entendimento que todos os atletas têm tido com relação às informações que ele passa. O Fagner, normalmente quando um time empata em casa e tem na sequência 2 jogos fora, já dá aquela conturbada, aquela preocupação de que se vai conseguir recuperar o ponto perdido e tal, mas parece que aqui isso não está acontecendo. Tem a ver com o fato do Corinthians estar tendo melhor aproveitamento fora de casa do que dentro de casa? Essa tranquilidade de vocês? Eu vou acreditar bastante aquilo que nós, como grupo, né, como a gente tem feito e tem lidado com as situações do jogo. Como eu falei, a maturidade que a equipe está tendo para jogar tanto fora quanto dentro de casa, isso nos dá essa tranquilidade, né? Mas a gente sabe que é difícil você ir jogar tanto no Rio quanto na Ressacada. São 2 adversários difíceis de jogar fora de casa, né? Mas só que a gente tem que ter em consciência aquilo que nós temos que fazer para vencer o jogo. Temos que estudar bem, temos que comprar a ideia daquilo que o Fábio nos passar, né, sobre o adversário, para que a gente possa, mesmo fora de casa, buscar 2 vitórias. Tudo bem? Tá aí o Fagner, lateral do Corinthians, falando a respeito dessa próxima partida do Corinthians contra o Avaí. Tá frio em São Paulo, hein? Tá frio e tá até com gorro lá. Ele tá agasalhado. 9 graus a temperatura lá. Fala, mano. É jogo para se preocupar tanto assim? Pascoal, porque, volto a falar aqui, o que vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro aí são esses jogos contra times pequenos. Quem errar menos contra os pequenos tem uma grande chance de ser campeão. Porque time grande com time grande, eles trocam pontos. Se você perde, por exemplo, de um Grêmio, é natural. Você empata com o Flamengo, é natural. O que você não pode fazer é tropeçar em casa com o Atlético Paranaense. Se ganhar dos pequenos, é campeão. A tendência é essa. A tendência é essa. Você não pode tropeçar com os pequenos. Sempre foi. A campanha do Palmeiras no ano passado. Eu tô tentando entender. Sormani, a Então, campanha tentando Sormani, entender. time grande com time grande, eles trocam pontos. 4 Ganha grandes aqui, em São perde lá. Paulo. Empata os 4 grandes aqui no Rio. 8. 2 em Minas, 10. 1 no Sul, 11. Nós temos... O resto é pequeno. Sobram 9. Sobram 9. 9. São 11 contra 9. Não é 880. Você tem o 40 no meio. Você não tem time só grande e pequeno no campeonato. Você tem o intermediário também. Quantos são Então, pequenos? pior ainda. Se eu pegar os intermediários, vai sobrar muito pouco pequeno. Eu Então, entendi. vamos lá. Então, se perder pro Avaí, não vai fazer diferença nenhuma. Eu entendi, não. Você tá de brincadeira. Não. Os mesmos pontos que você tem contra o Palmeiras são os mesmos pontos que você tem Então, contra o Avaí. não, eu Só entendi. que contra o Palmeiras, ô Fábio Sormani, é natural se você empatar ou perder a partida. Mas o Palmeiras ganhou, empatou com a Eu Copa. estou usando como exemplo. O que não vai ser exemplo, por exemplo, é um tropeço diante do Atlético Paranaense em casa. Isso sim é um fiasco. Chapecoense. Sormani, Também é um pela fiasco. tese do Mano, Também é um se fiasco. ganhar os 2 jogos do Avaí. 2 jogos Vamos do Avaí. fazer as contas, Vamos 2 fazer. jogos do Avaí. 2 da Chapecoense. 4 jogos. Não, Chapecoense só um. Porque um empatou em Não, casa. vamos fazer, sem conta. teoricamente, Antes de um começar o campeonato campeonato. genérico. O Nós Mano estamos tá fazendo lá. planejamento. Isso, estamos fazendo planejamento. Temos que ganhar 2 jogos do Avaí. O Mano é o nosso manager. Não é possível. Temos que ganhar 2 jogos do Avaí. 2 do Avaí. 2 da Chapecoense. 2 da Chapecoense. 2 do 4. Atlético de Goiás. 6. 6. 2 do Vitória. 8. 8 vezes 3, com 24 pontos a gente ganha o campeonato. Tá bom. Não, peraí, eu não disse que com 28 pontos. Por que que os outros você times vence o vão campeonato? Eu disse que essa é a com times lógica. grandes, eu disse que com times grandes você troca pontos. Você troca pontos, você Vamos ganha trocar os campeonato lá, pontos. normal. Então, tudo bem. O que faz a Então diferença pega mais são os 24 confrontos de contra time times grande. pequenos. 48. A gente troca 48 caiu, saiu. Essa tese é muito furada, mano. Enfim, mas o Fábio sua entendeu, eu faço tese encanetamento. não é furada. Eu acho que não. A gente eu vai, entendi a o que gente ele vai, quis dizer. é uma tese para ser desenvolvida Não, e a gente melhor vai não, desenvolver melhor depois não. dessa Não, tese. melhor A não, tese, melhor. a tese Mano de Campeonato Brasileiro é uma tese que precisa ser desenvolvida. Ele não falou às nada de vezes- errado. Eu entendi o que ele quis dizer. Não, Estão tentando eu entendi deturpar, pelo não vai na seguinte, deles não. Agora É nós uma estamos tese. mais convictos que de fato ele falou No ano bobagem. passado,
No ano passado. Pediram tempo. Só para eu preciso chamar o Kaique, que está nos ouvindo lá em Santos. Não, ótimo. Atacante do Santos, eu preciso falar com ele. Claro. Mas antes eu quero de falar com o Kaique, que está lá, atacante do Santos, que o Santos está aí no Campeonato Brasileiro e bem colocado na competição. Dizer o seguinte, o caso do Corinthians com o Pablo, ele não me está respondendo até a pergunta do nosso telespectador. O caso, porque não dá, é um alvoroço. O caso é o seguinte, o Corinthians fez uma proposta para o Pablo. O Pablo tinha feito um pedido, o Corinthians fez uma outra proposta e o negócio não está definido ainda. Ainda estão conversando a respeito da possibilidade de renovação de contrato com o Corinthians e um novo encontro está marcado para quinta-feira, depois de amanhã, do empresário do Pablo com o Corinthians. A informação que eu tenho, não é do Corinthians, é fora desse quadro do Corinthians, é que o Pablo já tem proposta do mercado exterior. Se não acertar com o Corinthians até o final deste mês, já existem, estou falando no plural, existem equipes europeias prontas para pagar o que deve ao Bordeaux, são 3 milhões de euros. Então está muito claro que se o Pablo não acertar com o Corinthians a renovação de contrato e o Corinthians se acertar com o Bordeaux para que ele continue lá, e essa tentativa de acerto do Corinthians com o Bordeaux envolve sim o Guilherme Arana, queiram ou não, digam ou não, envolve sim o Guilherme Arana, até porque o Guilherme Arana, o Corinthians só tem 40% do negócio, os outros 60% do negócio são do empresário do Guilherme Arana, que vai fazer uma transação, e é uma transação que eu entendo até inteligente, depois eu posso até explicar em uma outra oportunidade, mas envolve sim o Guilherme Arana nesse negócio para entregar em dezembro. Então, o negócio está dessa forma. Se não fechar até o fim do mês, o Pablo, um abraço para o gaiteiro, o contrato termina no final do ano, em novembro, se não me falha a memória, e aí acabou, não tem mais como ficar no Corinthians, porque o negócio também já estaria encaminhado. O Kaique está nos ouvindo lá em Santos, lá no CT do Santos. Olha o Kaique aí, ó.